Bom, galera, vamos então começar essa nossa aula de hoje, certo? Essa aula que é a aula imediatamente após a primeira avaliação. Eu ainda, por exemplo, não pude corrigir ainda as avaliações de vocês, tá bom? Então, ainda é muita turma, até uma correria muito grande, mas aí eu vou... a cadeira já depois, sem problema. Eu vou... Tá tendo uma correria muito grande aqui, mas aí eu vou corrigir, vou passar, então, as notas para vocês, certo? Bom, hoje a gente vai tratar, deixa eu até pegar aqui uma chave aqui para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês com o que a gente vai trabalhar hoje. Espera aí, só um minutinho. Hoje vocês lembram que a gente estava muito focado lá com o Tinkercad e tudo mais, né? Como a gente podia montar um esquema todo em Arduino e tudo mais. E hoje eu vou mostrar para vocês, eu estou até desparafusando aqui, para eu mostrar para vocês de forma mais detalhada um pouco do kit de robótica aqui que a gente tem e como que a gente vai trabalhar com ele nessa nossa aula e tudo mais, né? Como é que eu vou estar apresentando ele aqui para vocês, né? Só que ele tem que estar separado aqui do kitzinho, né? Para eu poder estar mostrando de forma mais detalhada aqui para vocês. Vamos lá! Hoje a gente vai falar dessa pecinha aqui, ó, todo mundo, vocês lembram lá quando... todo mundo está lembrado lá na primeira aula, quando eu falei, na primeira ou foi na segunda aula? Eu acho que foi na aula que foi gravada, que eu mandei para vocês. Todo mundo está lembrado de quando eu falei lá sobre os diferentes tipos de Arduino, que a gente tinha o Arduino menorzinho, que era o Nano, a gente tinha o R3, que era o maior e tudo mais? Hoje, a gente vai conhecer uma nova plaquinha que é muito útil em projetos robóticos, inclusive tem um projeto que está montado aqui, mas que eu vou desmontar aqui, vou tentar desmontar aqui para mostrar para vocês, né? A gente está falando dessa plaquinha aqui, que é o Darwin. Olha só, igual eu falei para vocês, aqui eu tenho uma placa, um Arduino Nano aqui dentro, ó. Vocês lembram que na aula passada, quando eu falei para vocês sobre a protoboard, eu falei, por exemplo, que ela era muito útil, por exemplo, quando a gente utilizava Arduino Nano, porque no Nano, tudo que a gente precisa fazer de teste aqui, obrigatoriamente, a gente tem que soldar, né? E aí, com a protoboard, a gente conseguia, por exemplo, testar os circuitos sem que você precisasse fazer a solda. Você só encaixava os conectores, papum, estava funcionando perfeitamente. E aí, hoje, eu vou estar apresentando essa outra placa aqui, que ela é muito, assim, ela é muito fácil da gente estar manipulando ela, certo? Eu estou desmontando ela aqui, gente, para poder mostrar mais fácil para vocês, porque ela está montada, isso aqui é um projeto robótico, tá bom? E aí eu vou desmontar ela aqui para mostrar para vocês, para ficar mais fácil, né? E com essa plaquinha aqui, gente, eu tenho aqui uma placa integrada que é com um Arduino Nano, só que eu tenho diversos outros componentes que eu vou apresentar para vocês aqui, como esses componentes funcionam. Deixa eu só terminar aqui a minha desmontagem, né? Estava da outra aula, né? A outra aula estava fazendo um projeto robótico. Vamos lá, só o último parafuso aqui para eu tirar para mostrar para vocês. Aí eu já consigo, então, já ter uma base. Vocês veem, hein? Olha só, a turma presencial aqui tem que montar projeto, tem que... É uma correria louca, viu? Inclusive, gente, eu sempre ressalto para vocês, professor, caso eu queira dar uma olhada nessas peças, nos componentes, nos kits robóticos, eu posso ir aí na unidade? Claro que pode, os laboratórios estão abertos todos os dias, certo? Só me avisa antes, tá? Para a gente poder agendar um horário para você vir aqui. Você pode conhecer os kits robóticos e tudo mais. É bem legal, tá bom? Deixa eu tirar esse daqui. Bom, olha só. Eu vou colocar aqui o slide para mostrar para vocês. Né? Vocês vão, professor, a gente vai trabalhar com semáforo de novo. Não, mas espera aí. Né? Hoje a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Eu vou mostrar para vocês, primeiramente, como é que funciona a programação quando a gente trata de Darwin, né? É um pouco diferente de quando a gente estava lá simplesmente tratando com Arduino. Então, quando a gente fala de robótica, gente, a gente sempre tem em mente esse termo que ele é muito utilizado, que é o termo da tecnologia Maker. O que é a tecnologia Maker, gente? Tecnologia Maker Maker é uma palavra em inglês que é o verbo to make, ele é o verbo criar, né? Então, é um termo que é utilizado, por exemplo, para você criar novas máquinas, criar novos meios de você fazer as coisas de forma bem mais prática, entendeu? E a robótica é uma das coisas que proporcionam isso para a gente.
né? A tecnologia Maker, através da programação dos robôs e tudo mais, né, que é uma tendência mundial, aqui no Brasil ela ainda está crescendo e tudo mais, né, mas a gente já tem um desenvolvimento muito grande. Por exemplo, quando a gente teve um evento recentemente aqui em Brasília, que foi a Campus Party, e lá na Campus Party, eu não sei se algum de vocês chegou aí, ou se pelo menos ouviu falar, nós tivemos diversos projetos lá que eles foram voltados para a robótica, e não eram projetos apenas de entretenimento, porque, igual eu falei para vocês, a robótica hoje ela está presente em tudo. Eu falo para vocês, por exemplo, sobre esse projeto de semáforo, que ele é o mais fácil. O semáforo é a maior prova que a robótica está no nosso dia a dia, entendeu? E aí eu vou estar apresentando para vocês, né, um pouco dessa tecnologia, o que a gente é capaz de fazer com ela e tudo mais. Vamos lá, cadê aqui o meu slide? A minha seta do mouse e vai embora. Vamos lá. E aí, por exemplo, esse kit que eu estava desmontando aqui, por exemplo, é um exemplo de um kit robótico. Que estava aqui na minha mão, olha só. Deixa eu ver, tem outro aqui, ó. Isso aqui é um... Opa, volte aqui. Isso aqui é um robozinho que a galera aqui do presencial fez, ó, é um carrinho, certo? E aqui eu tenho diversos sensores que eu vou apresentar para vocês, ó. Eu tenho uma bateria aqui. Olha só, a plaquinha aqui está ligada, olha só. E aí eu tenho uma programação, eu tenho um sensor aqui que vai fazer com que esse robozinho ele se desloque, né? E aí, você vê, é um projeto simples, certo? Eu vou mostrar os componentes aqui para vocês verem, certo? Mas, por exemplo, se vocês pegarem aí no slide, vocês veem que existem diversos modelos de kits robóticos. E através desses kits, vocês podem desenvolver grandes projetos envolvendo robótica, certo? Assim, você tem uma infinidade, você tem grandes possibilidades de acordo com a programação, de acordo com a montagem, de estar desenvolvendo aí novos projetos. E, por exemplo, a gente tem esse kit aí, que é o kit da Open Robotics, certo? Eu acho que... Deixa eu ver se eu tenho algum kit dele aqui. Eu vou mostrar para vocês no final da aula. E aí, por exemplo, a gente chega... Vocês estão vendo aí no slide aí embaixo, né? Acredito eu que o slide apareça embaixo, né? Vocês estão vendo aqui... Essa plaquinha que vocês estão vendo no slide, ela está aqui na minha mão. Eu estava aqui desmontando ela enquanto eu falava no início da aula para vocês. Ela está aqui, ó. Essa plaquinha aqui a gente chama de Darwin, conforme vocês estão vendo o nome ali dentro, ó. Darwin. Não está focando muito bem, mas eu acho que dá para ver. O que eu tenho nesse pedaço de plástico aqui, cheio de conectores? Percebam que eu tenho aqui uma estrutura quase igual à do Arduino. Sabe por quê? Porque aqui dentro, se vocês repararem, eu tenho aqui dentro... Olha aqui, deixa eu focar. Opa, olha aí, ó. Eu tenho aqui um Arduino Nano. Certo? Vou acender a luz para ficar melhor. Pronto, ficou melhor aqui. Eu tenho um Arduino Nano aqui dentro. Certo? Só que esse Arduino Nano, ele está soldado aqui dentro, ele está fixo. E aqui eu tenho, em cima dessa placa aqui, eu tenho montado o Arduino Nano, eu tenho outros componentes aqui que eu posso estar conectando. Por exemplo, eu tenho uma outra placa aqui do lado, não sei se vai dar para vocês verem. Essa daqui é uma placa Bluetooth. Olha a possibilidade que eu já tenho de, por exemplo, fazer um projeto de robótica voltado a uma coisa sem fio, né? E aí essa porta Bluetooth ela serve como uma porta digital, então eu já posso fazer aqui uma conectividade sem fio. Aqui eu também tenho, ó, vocês lembram lá no Arduino que eu falei para vocês que nós tínhamos portas digitais, que elas ficam em cima, certo? Que eu posso conectar para fazer, então, os meus projetos. E embaixo eu tenho portas analógicas, certo? E aí, nessas portas... E eu tenho a mesma coisa aqui, porém, em menor quantidade. Eu tenho aqui, ó, as portas analógicas, que elas são sinalizadas aqui embaixo. A0, A1, A2. E eu tenho as portas digitais, que elas ficam aqui em cima, né? Eu vou explicar para vocês, né? E aqui, por exemplo, eu tenho outro sensor aqui, ó. Eu tenho esse sensor M1 e M2. Esses sensores aqui, eles servem para isso daqui, ó. Cadê? Isso aqui, ó. Deixando cair os parafusos tudinho aqui. A professora Yara vai me matar. Isso aqui é um servo... Eu tenho aqui, conectado nessa roda aqui, um servo motor. Certo? Que ele vai receber a energia do Arduino de acordo com a programação e vai fazer esse eixo aqui girar, fazendo essa roda girar, por exemplo, no projeto de um carrinho. E aqui, como eu tenho esse servo motor, ele vai conectado diretamente
nessa porta que está aqui, no caso, essa porta para servomotor. Eu posso conectar num Darwin até 2 servos motores, entendeu? E eu tenho esse outro aqui, ó, que é um sensor chamado DIST. Para que serve esse sensor DIST? É para isso daqui, ó. É para esse outro implemento aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, gente? É um sensor de distância. Eu vou explicar para vocês claramente como é que ele vai funcionar, ok? Bom, e aqui também o que eu vou ter? Vocês percebem, eu posso alimentar essa placa Darwin através dessa porta aqui, com uma fonte de alimentação, com uma bateria, certo? E vocês percebem que aqui do lado, ó, eu não mostro aí no slide, então prestem atenção aqui, ó. Eu tenho aqui do lado uma sirene, um buzzer. Então, eu também posso programar alguma coisa voltada para que seja emitido algum som de alerta, alguma coisa desse tipo, tá bom? A porta, o Darwin, mas beleza. E se eu não quiser usar uma fonte, professor? Posso? Pode, claro. Como todo Arduino Nano, ele tem uma porta uma porta mini USB que ela fica aqui dentro, ó. Bem aqui, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Ali dentro, onde a ponta da chave está apontada aqui, ó. Eu tenho uma porta mini USB, no qual eu posso tanto fazer a programação, obviamente, que é a programação que é feita no computador através do software do Arduino. Ela é toda feita através desta porta USB, e através dessa porta USB eu posso não só fazer a programação, mas também eu posso fazer a alimentação através de uma fonte de 12 volts, de 5 volts, ou seja, até mesmo com um carregador de celular, eu posso fazer com que essa programação aqui ela funcione e o meu Arduino funcione de forma perfeita. Ok? Bom, aqui eu tenho outra opção de alimentação, ó, que eu posso alimentar com uma pilha, com um banco de pilhas, igual que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um banco de pilhas, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui para mostrar para vocês. Ó. Opa. Ele está um pouquinho difícil de abrir, né? Mas por dentro ele é igual no slide. Isso daqui, ó, é um banco de pilhas que eu tenho aqui dentro. E aí ele vai conectado, então, diretamente na minha placa Darwin aqui, ó. Se eu conectar ela aqui nessa placa, ó. Veja. Minha placa já está energizada. Eu tenho esse LED aqui que indica que ela está recebendo energia. Veja. Então, eu também posso fazer a alimentação caso eu não deseje, então, usar a porta USB, ok? Bom, alguma dúvida até agora, gente, sobre o Darwin, sobre como ele funciona, como ele é alimentado e tudo mais? Tá bem tranquila a aula para vocês, gente? Tá dando para entender? Responda aí no chat para mim. Tranquilo, né? Beleza. Vamos seguir, então. Vamos seguir, então, para o próximo slide. Opa, volte aqui. Percebam o seguinte. Eu falei para vocês sobre sensores de movimento. Eu vou levantar aqui para pegar o kit robótico aqui para vocês. Percebam o seguinte. Eu falei aqui que no kit robótico nós temos diversos sensores diferentes. Cada sensor vai ter uma função específica, né? Que vai determinar o que é que aquele projeto robótico, então, ele vai fazer. E vocês percebem o seguinte. Olhem aí no slide. Cada sensor que eu tenho, ele, de certa forma, ele emula como se fosse um sentido do ser humano. Né? Então, é muito comum hoje, vocês veem, a gente parece uma coisa meio de ficção científica, mas nós temos hoje muitos robôs que eles são aqueles robôs humanoides, né? Tá no Japão, aquele robô que é garçom, que joga boliche, que faz o que tiver que fazer, né? Enfim. Percebam, então, que cada sensor que nós temos, ele emula um sentido do corpo humano. Por exemplo, o sensor de distância. Onde está esse carinha? Está aqui, ó. Lembrando, gente, antes de mais nada, antes de falar dos sensores, tudo que você for conectar na placa Darwin, a gente vai utilizar esse cabinho aqui, ó. É um cabinho que ele parece um cabo de telefone. É um cabo RJ. Ele tem 4 fios e eu vou conectar ele aqui, então,
nas portas da minha placa Darwin, dependendo do que eu precisar utilizar. Ó. Conectou, travou, e aí eu uso o meu sensor, ok? Vou colocar aqui de volta. Este daqui. Este daqui é um sensor de distância. Só lembrando, tá, galera? Quem for entrando aí, sempre entrou, precisou sair e entrar de novo, sempre entrem com a webcam desligada, tá bom? Este daqui é um sensor de distância. Ele faz o quê, gente? Ele faz o papel da nossa visão. Porque através dele, o meu robô, por uma programação, consegue fazer o desvio de obstáculos. Entendeu? Por exemplo, cara, o maior exemplo disso aqui é o aspirador robô. Ah, sem problemas, Maria Luísa, sem problemas. O maior exemplo disso daqui é o aspirador robô. Ele tá lá, aquele bichinho andando pela casa, quando ele vê que ele vai esbarrar numa parede, que ele vai bater em algum objeto, o que ele faz? Eu tenho uma programação e através dessa programação, peraí, o sensor de distância vê. Se ele vê algum obstáculo, ele tem que desviar a 90 graus, né? Então, é o maior exemplo que nós temos no nosso dia a dia de um sensor de distância, é o aspirador robô, certo? Que ele faz, então, o desvio através de uma programação, ele faz o desvio de obstáculos. Eu tenho o servomotor, eu mostrei aqui para vocês, ó. Isso é porque eu ranqueei a roda aqui para mostrar para vocês. Isso aqui... Opa, tá caindo tudo aqui. Isso aqui é um servomotor. Eu tenho um motor que ele vai receber uma programação aqui e ele vai ser energizado e aí ele vai fazer o quê? Ele vai girar aqui, por exemplo. Nesse projeto robótico que nós tínhamos aqui, ó. Aqui, ó, o carrinho. Vem aqui. Eu tenho aqui um servomotor que ele está ligado a rodinhas, então ele vai receber toda uma programação e fazer com que essas rodinhas girem e o robô se movimente, certo? Bom, eu tenho também um motor de corrente... E aí, no caso, ele faz o papel dos nossos braços, o servomotor, certo? E aí eu tenho também um que é o motor de corrente contínua, né? O motor CC, certo? Que também é utilizado para ele fazer movimentos para ele se deslocar, ok? Só uma correção minha aqui, certo? O servomotor, ele não faz um movimento completo. Talvez... Sabe onde é que vocês veem muito o exemplo do servomotor? Cancela de estacionamento. Eu tenho uma cancela que, quando o carro precisa passar, ela se levanta, e aí que eu tenho um movimento de 90 graus, que move, então, o braço que vai levantar lá a cancela. Aqui, o motor de corrente contínua, eu não tenho apenas um movimento de 90 graus, eu tenho um movimento que ele vai seguindo. E aqui permite, então, que o robô faça o deslocamento. Eu tenho a sirene, né, que a gente também chama de buzzer, que é este daqui, ó. Este sensor aqui, ó. Este sensor aqui, ele tem um alto-falante embutido. Certo? E através esse sensor aí, ele emite sons igual quando a gente fala, igual quando você fala, o sensor, ele faz, então, o sentido da fala. Então, por exemplo, se eu tenho algum alerta e tudo mais, ele vai, se eu tenho posso programar um alerta e ele vai emitir um barulho, caso seja necessário. Certo? E eu tenho o sensor de toque, né? Que é o quê? Ele está aqui, ó. Vamos lá? Isso aqui é o sensor de toque, que ele vai executar uma função quando ele é tocado. Eu tenho aqui o quê? Um botão. Toda vez que eu apertar esse botão, quando eu tiver uma programação, então, ele vai fazer a programação corretamente para que esse movimento, para que esse robô, então, faça aquela função no qual ela foi destinada a fazer. Certo? Todo mundo pegou essa parte dos sensores, o que cada um faz e tudo mais? Ficou confuso? É fácil, difícil? Digam aí. Matheus, isso que você falou é interessante. Porque olha só, isso aqui, cara, abre tanta possibilidade, é tanta coisa que a gente consegue fazer com esse tanto de sensor, entendeu? Então a gente pode fazer robô para praticamente tudo hoje, né? Por isso que eu cito tanto esse exemplo aí do aspirador robô, certo? Que é o maior exemplo disso, é a forma mais fácil da gente demonstrar isso no dia a dia, entendeu? E vamos lá, vamos para o próximo. Vamos lá.
Aí, igual eu falei para vocês, como é que a gente faz a ligação de todos eles? O cabinho aqui, o cabinho RJ9, olha só. Parece um cabinho de telefone. Vou voltar aqui, peraí. Não é fácil não, viu, gente? Aqui, ó. Parece um cabinho de telefone. Deixa eu ver se eu consigo apagar um pouco a luz para mostrar. Aí, acho. Aqui, ó. Agora dá para ver melhor. É um cabinho parecido com um cabo de telefone. Entendeu? Que aí faz que eu faço, então, a conexão com todos os meus sensores e tudo mais, ok? Então, vocês lembram que na semana passada a gente montou um semáforo, na semana retrasada, a gente montou um semáforo utilizando o Arduino lá no Tinkercad? Agora eu vou dar uma noção para vocês. Claro, eu não consigo fazer essa mesma montagem com vocês no virtual, né? Porque, assim, aqui nas presenciais a gente fala para as equipes, elas montam um projeto e o professor vai supervisionando. Aqui eu vou mostrar para vocês, então, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz esse projetinho, ok? Primeira coisa que a gente vai precisar, vamos lá. O nosso Darwin está aqui, certo? Ok? Bom, então, percebam o seguinte. A gente vai pegar a nossa placa Darwin e vai conectar ela no computador, certo? Vai pegar ela aqui e a gente vai conectar ela no nosso computador através do quê? Da porta mini USB. Por que que a gente precisa fazer essa conexão? Porque é através desse cabo que a gente vai transferir a programação, o que que a gente quer que esse robô faça. Vocês lembram que lá, quando a gente tratava no Tinkercad, a gente tinha uma programação específica que a gente fazia através de blocos, ou seja, através de Scratch. Vocês que viram lá em games, vocês viram como é que era feita a programação no Scratch. A mesma coisa a gente utilizou. Agora não, a gente vai precisar realmente escrever uma linguagem de programação dentro do próprio software do Arduino, ok? E aí, ó, no site do fabricante lá do Arduino, você pode estar baixando o software para fazer com que ele funcione. Você vai precisar do ambiente de criação do Arduino, certo? E você vai precisar do drive de comunicação com a placa. O programa do Arduino ele tem para os 3 principais sistemas operacionais, ou seja, Windows, Linux e Mac. Eu não testei no Linux ainda. Eu testei no Mac, porque eu sou usuário de Mac, e não funcionou. Então, neste caso, o que eu recomendo para vocês, né? Sempre, apesar que é uma regra quase geral, de sempre utilizar o Windows aí quando for fazer a sua programação dentro do Arduino, ok? Bom, quando você vai baixar o aplicativo, certo? Ele vai escolher ali, ó, na guia ferramentas, você vai escolher essa seguinte configuração, ó, a placa. Qual que é a placa que eu tenho aqui, gente? Não é um Arduino Nano? Então, eu vou escolher um Arduino Nano, certo? O processador, vou escolher o Atmega 328P. A porta eu vou escolher com 3 ou outra. Nunca escolher a com 1 para não dar conflito com a outra porta, com qualquer outra porta USB do computador, senão ele não vai conseguir ser detectado pelo software do Arduino, ok? E aí vem a parte física. O que é a parte física? Essa parte aqui eu não vou cobrar tanto de vocês. Mas se vocês entrarem, se vocês com um kit robótico, vocês vão ver o seguinte. Eu tenho diversos pezinhos aqui, ó, conforme vocês estão vendo, ó. Pezinhos de sustentação e tudo mais, ó. Tem mais aqui. Vocês podem ver que, ó, todos eles se encaixam entre si e tudo mais, né? E aí a parte física, e eu também tenho parafusos e tudo mais, né? Eu não estava desparafusando o kit aqui agora há pouco. Aqui, ó. Todos os kits robóticos, eles vêm com parafusos e com porcas, né? Por quê? Para você estar podendo montar os seus kits, para você poder estar emulando os seus kits, os seus projetos, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer, vamos supor que a gente fosse fazer o semáforo, obviamente o semáforo ele fica num pedestal. Então, a gente precisaria o quê? Montar uma base sólida para ele, no qual a gente utiliza 4 partes retas e a gente parafusa elas entre si, certo? Usando tanto os parafusos quanto as porcas que vem no próprio kit robótico. Bom, e aí você vai montar um L, certo? Você vai montar um L mais ou menos com essa peça aqui, ó, para você poder estar sustentando o seu semáforo. E aqui você vai ter que usar parafusos e porcas menores, ok?
Pronto, olha aí. Essa é a parte física. Eu montei a base. No que eu montei a base, eu vou montar, então, um poste. Olha só, tá vendo? Eu vou montar um poste e, através desse poste, eu vou estar, então, fazendo a sustentação para o meu semáforo, ok? Essa aqui é a parte física. É a parte que eu não necessito saber de programação nem nada. É simplesmente montar como se fosse um Lego, ok? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. O semáforo, ele tem 3 cores. Verde, amarelo e vermelho. Nada mais óbvio. Então, eu tenho aqui, dentro do meu kit robótico, eu tenho alguns LEDs também. E aí eu vou pegar aqui o LED verde. Vou procurar aqui um LED verde. Vamos lá, onde é que está aqui nesse kit? Eita, rapaz, tem muita coisa aqui dentro. Um LED verde. Percebam. Eu tenho aqui um LED que ele está na cor verde, no mesmo modelo do sensor. Eu vou pegar ele e o que é que eu vou fazer? Vocês lembram que a gente sempre conectava o Arduino, quando a gente foi fazendo nosso semáforo, sempre conectava nas portas digitais? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou conectar uma ponta aqui e a outra ponta numa porta digital da minha Darwin. Pode ser D0, 1 ou 2 ou 3, não importa, tá? Conectar aqui na 0. Ok? Conectei aqui. Pediu para conectar na porta D1, né? Então vamos para D1. Pronto. Conectado na porta D1. Beleza. Agora o que acontece? Olha, eita, professor, que agora complicou foi tudo. Não, não complicou. Gente, vamos lá. O que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer uma programação de tudo isso daqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar lá, ó, vou escrever LED na porta D1. Tudo junto, certo? Lembrando que o D1 ele tem que estar entre parênteses. Por quê? Porque ele precisa ser detectado não como uma variável, e sim como um caminho para a porta. Então, por exemplo, se eu conectar na porta D2, não importa. O caminho, a porta, sempre tem que estar entre parênteses, ok? Então, vou colocar. Eu vou colocar, então, ó, coloquei na porta D1, e aí eu vou colocar o LED, então. Agora eu vou fazer a programação do LED, que é nesse loop. Como é que eu faço essa programação? Olha só. Ligar o LED. Vou colocar ligar LED na D1. Ele vai, então, ligar o LED. Eu vou colocar agora o tempo que eu quero que esse LED fique ligado. Por exemplo, ali está falando 1. Então, eu coloco, por exemplo, 1 segundo. Ele vai ficar ligado 1 segundo. Depois, eu coloco ele para ele desligar após esse tempo. Esperou 1 segundo, beleza. O que vai acontecer? Aí, eu vou colocar desligar LED. E depois eu coloco o tempo que eu quero para que ele fique, então, desligado. E aí, como aqui é um loop, ele vai voltar todo esse processo, ok? Todo mundo está entendendo, gente? Está complicado? Está difícil? Se quiser, eu explico de novo. Beleza, né? Todo mundo entendeu, né? Bom. E aí, o que acontece? Eu vou colocar esse código. Quando eu colocar todo esse código, eu posso colocar outro LED. Vamos colocar outro LED? Qual que é a cor que vem depois do verde? Vamos colocar o amarelo? Vamos procurar um amarelo aqui. LED amarelo, tá aqui. Vou fazer também uma ligação dele. Vou ligar ele na porta D2. Vou pegar um outro cabo RJ9. Vou ligar na porta D2. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar, ó, vou colocar LED na porta, parênteses, D2. Então, ele já vai indicar que eu tenho outro LED ligado naquela outra porta. E aí, eu vou colocar, então, dentro do meu loop é o seguinte, ó. Beleza, eu fiz a sequência lá para o meu primeiro LED. Agora, depois do primeiro LED, já que ele vai entrar em looping, eu preciso fazer com que ele acenda outro. Então, eu vou colocar outra sequência. Depois que ele desligar, ele vai ligar o LED na porta D2.
E aí eu vou repetir todo o procedimento mudando apenas o atalho, mudando apenas para D2, certo? Então, vocês percebem que aqui é um jogo de repetição. Que eu tenho toda a programação do verde, depois acabou do verde, eu faço a do amarelo. E depois a do amarelo, eu vou fazer o quê? Na vermelha. Vou pegar um LED vermelho, tá aqui, ó. Vou, então, fazer a ligação. Preciso de cabos. Vem cá. Vou pegar aqui o cabo. Liguei aqui o meu LED, vou ligar na porta D3. Os 3 LEDs ligados em portas digitais. Verde, amarelo, vermelho. Eu tenho praticamente um kit de semáforo aqui já pronto. Vou fazer o quê? Vou repetir a programação também para o LED vermelho, ok? Então, vamos fazer então, aí você vai e faz o teste. Quando você faz o teste, cada um deles, a cada 1 segundo, ele vai trocar de cor. Professor, tem que ser mesmo esse tempo de 1 segundo? Eu tenho que esperar esse 1 segundo? Não. Você pode colocar o tempo que você quiser. Se eu quiser, igual a gente fez lá de 15 segundos, né? Quando a gente montou no Tinkercad, a gente pode fazer com o tempo que a gente quiser. Aí eu coloquei um aqui, que é mais para demonstrar para vocês como é que funciona de uma forma mais didática, entendeu? Vocês precisam ligar o LED e esperar quanto tempo ele fica ligado. Desligar o LED, quanto tempo ele fica desligado. Beleza, passou esse tempo que ele vai ficar desligado, o que eu vou fazer? Uma repetição para o próximo. Vou repetir os mesmos comandos, trocando apenas o caminho. Não é o LED, mas na D1, é na D2. Então eu faço esse mesmo jogo. Terminei esse looping, faço do outro. Professor, e quando terminar o LED da D3? Terminou, não tem mais nenhum, o que ele vai fazer? É um loop. O loop é a repetição. Então, ele vai voltar para o primeiro e ele vai continuar um moto perpétuo, vai continuar essa sequência. Por isso que os semáforos, eles funcionam quase que 24 horas por dia em alguns lugares, entendeu? Por quê? Porque eles seguem toda essa programação. Bom, vamos lá. E se eu não quiser esse aparelho de LEDs conectado ao computador, como eu deixo ele no ambiente com os LEDs piscando? Ou seja, eu fiz a programação aqui, ele ainda está conectado no computador e tudo mais. Mas e quando eu tirar ele do computador? Ele vai continuar? Sim. Olha só, o que vai acontecer? A programação aqui no Darwin já está feita. Foi gravada aqui. Tudo que eu vou precisar fazer quando tirar do computador é o quê? Dar uma fonte de energia para esse semáforo. Está aqui, ó. Dei uma fonte de energia para ele, que pode ser uma fonte, pode ser um cabo USB ligado num carregador de celular. Tá? Eu só preciso, por quê? Não importa se eu desconectar do computador. Uma vez a placa programada, eu não preciso programar ela novamente. Certo? Ah, professor, mas essa programação é definitiva? Não, você pode programar outros projetos aqui. Mas só para mostrar para você que não existe essa obrigatoriedade do computador ele estar conectado, então, numa porta no próprio computador. Entendeu? E aí, ó, conforme vocês estão vendo, eu tenho, então, o semáforo montado, certo? A parte física dele, olha só. Vocês estão vendo aí no slide? A parte física dele está montada, certo? Ou seja, o poste e tudo mais, que é uma parte que é mais, igual eu falei para vocês, não influi nada de programação e tudo mais. É um grande Lego. Você vai montando de acordo com a sua maneira e tudo mais. E aí depois você tem, então, a parte lógica, que é o quê? Você conecta a placa Darwin no seu computador, abre o software do Arduino e aí você faz, então, toda essa programação, que é uma programação que ela é em looping. Eu vou programar primeiro um LED conectado, eu vou conectar o LED na porta D1, faço a programação dele. Ponto. Conecto o segundo LED na porta D2. E aí eu vou colocar a programação dele, eu vou replicar, mudando apenas o atalho. Certo? Da D1 eu vou colocar entre parênteses D2. Depois eu vou repetir novamente esse looping, só que mudando o atalho para D3. Por quê? Porque é o LED que está conectado na porta digital de número 3.
Beleza, acabou a sequência, não preciso colocar mais nada. Acabou a sequência, ele vai repetir esse looping de forma... É um jogo de repetição. Ele vai repetir até que... e aí, a partir disso, eu posso desconectar o meu Arduino e preciso apenas fornecer uma fonte de energia para que assim ele funcione sem estar conectado no computador. Beleza, galera? Só um minuto aqui. Então, agora eu quero a opinião de vocês. O que é que vocês acharam desse conteúdo de hoje? Se foi um conteúdo fácil, tranquilo? Igual eu falei para vocês, eu sei que vocês vendo a distância, não dá para ter 100% da noção que vocês teriam, por exemplo, exatamente, Ira, que vocês teriam, por exemplo, a mesma facilidade na prática. Mas igual eu falei para vocês, os nossos laboratórios eles estão abertos, se vocês quiserem vir aqui conhecer todos os kits robóticos, sensor por sensor, certo? Vocês podem vir aqui tranquilo, conhecer todos eles, saber como cada um funciona, né? Só avisa a gente para a gente se programar aqui, os nossos professores, disponibilidade de horário e tudo mais. Mas vocês vão ver, igual eu falei, não é um bicho de 7 cabeças. Robótica é lógica, gente. Então, a partir do momento que eu programo ele para ele acender, determina um tempo, e depois de um tempo ele apagar, é apenas uma sequência lógica, não tem muito segredo nisso daí. Tá bom, galera? Dúvidas? Perguntem aí se vocês... Ou dúvidas, questionamentos, digam aí vocês. Beleza. Qual turma é isso aí? Robótica online. Não, o número da turma aí? 948. 948. Então, galera, eu vou estar passando, não vou embora ainda, vai ver a chamada de vocês, e daqui a pouco vou estar liberando a atividade para vocês fazerem, tá? Novamente, eu falo que eu ainda estou corrigindo as provas, certo? E aí, assim que eu tiver, eu vou passar a avaliação das provas para vocês, tá? Eu vou interromper a gravação para ficar só com vocês que estão aqui no online agora. Quem for ver essa aula gravada, não esqueça de fazer a atividade que eu vou disponibilizar depois, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Agora, só o pessoal do ao vivo que vai ficar. Espera aí.